Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos e eu estou aqui toda terça e sexta trazendo vários casos brasileiros, americanos, casos do mundo todo, casos às vezes inéditos. Mas vamos ao caso de hoje. Daniel Markel tinha 41 anos quando esse caso ocorreu em 2014. Ele era conhecido como Dan. Ele nasceu em 1972 em Toronto, no Canadá, mas morava nos Estados Unidos. Ele era um advogado de sucesso em Tallahassee, na Flórida. Tallahassee é onde vivem dezenas de atores, cantores milionários, Tom Cruise, Justin Bieber, as irmãs Kardashians e etc. O Dan estudou na prestigiosa e uma das mais famosas universidades do mundo, a Harvard College e a Harvard Law School, e acabou se formando também em 2005 em um outro curso na Universidade de Cambridge. O Don, como eu falei, ele nasceu no Canadá, estudou, e ele aqui nos Estados Unidos, ele era professor de Direito na Florida State University College of Law, na Faculdade de Direito, lecionando Direito. O Dan conheceu a ex-esposa dele, Wendy Adelson, em um site de namoro online para judeus. Ambos são judeus. Eram solteiros na época, ele tinha 30 anos e a Wendy tinha 26 anos quando eles se conheceram. Casaram, tiveram 2 filhos, um menino nascido em 2009 e outro nascido em 2010, mas o casamento terminou em 2012. O divórcio foi finalizado em 2013. Em setembro de 2012, o Dan voltou para casa de uma viagem de trabalho e ficou chocado quando viu que sua esposa e seus filhos haviam ido embora e a maior parte da mobília tinha sido levada. Ela deixou para trás um colchão e os papéis do divórcio em cima do colchão. A Wendy mudou-se para a casa da mãe dela, mudou o sobrenome dos filhos dela para que eles pudessem ter o sobrenome dela de solteira e tirou o sobrenome do pai das crianças. Isso é permitido nos Estados Unidos. O Dan tinha direito a visitar os filhos. Em 18 de junho de 2014, pela manhã, o Dan deixou seus 2 filhos na escola e ele foi fazer algumas tarefas, depois ele foi para a academia e por volta das 11 da manhã ele estava entrando na sua garagem, estava falando no telefone com alguém e quando ele estava sentado ainda no seu carro, uma bala o atingiu no rosto. O vizinho que ouviu o tiro ligou imediatamente para a polícia. O vizinho disse que viu uma Toyota Prius prata fugindo do local. E aí o Dan foi levado às pressas para o hospital, mas ele faleceu 14 horas depois. Já nas primeiras horas do dia seguinte, a polícia estava procurando quem que teria cometido tal ato em plena luz do dia em uma comunidade universitária, sendo ele um professor renomado, um excelente pai de família. Ele deixou uma marca significativa para seus amigos e familiares. Eles ficaram, obviamente, chocados com o que aconteceu. O Dan, ele não tinha inimigos. Ele tinha acabado de começar um relacionamento novo com uma professora de direito da NYU University. Aí a polícia pediu a ex-mulher dele, a Wendy, para ir à delegacia. E ela foi lá e o investigador perguntou: "Você sabe o que você está fazendo aqui? O que você fez hoje?" Aí ela disse assim: "Olha, eu acabei de ouvir uma mensagem de voz da minha agente de..." Essa é uma pessoa que vende casas, né? Nós chamamos de broker aqui. É uma agente de imóveis, vamos dizer, né? Seria isso o nome em português. Ela disse que ela estava dirigindo pela cidade e ela ouviu dizer que houve um tiroteio na rua do meu ex-marido. Aí o investigador disse para ela: "Olha, o seu ex-marido Dan foi levado para o hospital, mas ele não sobreviverá." E ela chorou, descabelou. Me pareceu um choro meio falso. E ela perguntou: "Mas o que aconteceu?" O investigador disse que queria primeiro saber onde ela estava e com quem no horário que houve o tiroteio. Ele perguntou que horas ela saiu de casa naquela manhã, se ela conhecia alguém que poderia ter problemas com o ex-marido. Ela disse que não, ele tinha muitos amigos, mas que às vezes ele se expressava de maneira errada, que levava algumas pessoas a, às vezes, olhar ele de uma forma um pouco difícil, tipo como se ele fosse uma pessoa muito soberba, petulante, coisas assim. Mas ela disse: "Não, inimigos não." Perguntou se ele devia dinheiro para alguém. Ela disse: "Que eu saiba, não, a não ser para mim." E não se explicou por que ele deveria dinheiro para ela. Ele era muito querido pelos alunos. Após o falecimento, a polícia deu uma entrevista coletiva mostrando fotos de um carro que eles queriam localizar. Digo, não logo em seguida. A polícia
deveria ter mostrado logo em seguida, mas levou um ano para mostrar o carro. E vocês vão entender por quê. Aí a polícia, quando o vizinho deu a descrição do carro, e aí foi o máximo que eles sabiam, que tinha um carro naquele modelo e nada mais. Mas aí, em 2016, quase 2 anos após o falecimento, e depois de algumas buscas, algumas prisões foram feitas. Sigfredo Garcia foi preso por ter eliminado o professor e advogado Dr. Dan. A polícia acreditava que o Sigfried foi contratado por alguém para fazer o trabalho sujo e tirar a vida do professor. E alguns dias depois, Luiz Rivera também foi preso. Os investigadores acreditam que Sigfredo e o Luiz viajaram de Miami para Tallahassee em um carro alugado. Que carro? O tal carro da Toyota. Os investigadores, sabe o que eles fizeram? Foram muito espertos. Olha o trabalho da polícia daqui. Eles recolheram todas as câmeras instaladas nos pontos de ônibus da cidade de Tallahassee e ficaram procurando em busca do carro que fugiu do local. São centenas e centenas e centenas de horas e de carros, até que eles encontraram um carro que correspondia à descrição daquele carro. Isso que é investigação, viu? E pelos locais que eles haviam dirigido, os investigadores pensaram que eles estavam fugindo de Tallahassee. Então isso levou a polícia a pedir todos os registros de aluguel de carros daquela marca em todo o estado da Flórida. O que, por sua vez, chegaram no nome dos 2 que foram presos. Olha que trabalho bem feito. Eles sabiam, o Sigfredo e o Luiz, aonde o professor morava e foram à casa dele naquela manhã. A polícia, após várias entrevistas e provas colhidas, descobriu que Charles Anderson e sua mãe eram os mandantes do crime. Quem são eles? O ex-cunhado, um dentista e a ex-sogra. Estaria a ex-esposa também involucrada nisso? Veremos. O Charles era dono de uma clínica dentária muito famosa, luxuosa, e a mãe dele, a dona, ela era coordenadora de pacientes da clínica dele. Os investigadores descobriram uma outra pessoa envolvida nessa história, uma mulher chamada Catherine McBanua. Ela tinha 2 filhos com o Sigfredo, um dos que eliminou o professor. Mas ela também tinha um relacionamento com o Charlie. Então essa mocinha, a Catherine, ela tinha um relacionamento com o Sigfredo, 2 filhos com ele, mas também mantinha um relacionamento com o Charles. E ela trabalhava aonde? No consultório dele. Que coincidência. Agora, algo interessante. A ex-mulher do Dan, ela conhecia a Catherine também. Tem até uma foto das 2 juntas na praia. Mas a dona e o Charles, eles não conheciam o Sigfredo. Eles contrataram os 2 homens para fazer o trabalho através da Catherine. Então o Charles se aproximou da Catherine, com quem ele tinha um caso e trabalhava. Olha, querendo eliminar meu ex-cunhado aí, conhece alguém? Ela, o pai dos meus filhos. Ele, ops, então vamos lá, né? E aí o pai do filho, o Sigfredo, eu tenho um amigo que também vai junto, vai fazer isso. Ou seja, tudo ocorreu, a transação, por causa da Catherine. A Catherine recebeu muito dinheiro. Ela recebeu, o que estava programado seria na faixa de $100 mil. E ela receberia, que é mais de R$500 mil. E ela faria a distribuição do dinheiro entre ela e o Sigfredo daria alguma coisa para o Luiz. A polícia descobriu que a dona, a ex-sogra, ligou para o filho dela, o Charles, às 7h11 da noite. Ele não atendeu. 2 minutos depois, ele ligou para a mãe, falaram por 5 minutos. Depois ele ligou novamente para a mãe, falaram por 6 minutos e 31 segundos. Aí o Charles novamente ligou para a dona, conversaram mais 6 minutos. Olha quanto telefonema, isso no dia do fatídico dia.
E, estranhamente, ele também telefonou para a Catherine. Conversou com ela 3 minutos. E foi aí que a polícia descobriu o link entre estas 5 pessoas. Sigfredo, Luiz, Catherine, aí o sogra, eu digo, né, que é a mãe da Wendy, e o filho dela, o dentista Charles. E o que começou a polícia a descobrir? Que a Catherine começou a receber cheques assinados pela dona desde setembro de 2014. Começaram cheques de $407 e ela começou a depositar esse valor de 2014 e depositou até 2016. Mas a polícia descobriu também que a Catherine pegava esse dinheiro e fazia depósitos para o tal do Sigfredo. Tem ali até uma transação meio grandinha no valor de mais de R$20 mil que ela fez. A dona, a ex-sogra, não gostava do Dan e ela andou mandando uns e-mails para a filha dela na época dizendo coisas horríveis a respeito do Dan, coisas cheias de ódio, referindo-se a ele como um bastardo, um idiota. A dona escreveu para a filha dela, né, em maio de 2013, dizendo que o Dan tinha uma personalidade narcisista. E após a separação, a Wendy queria mudar-se para Miami para ficar perto da família dela, mas o Dan não permitiu que ela saísse do estado com os filhos dela e por isso ele obteve uma ordem judicial que ela não poderia mudar de estado. Então, por causa disso, ela não poderia ficar perto da mãe e do irmão. A sogra não gostou nada disso. Aí o Dan também conseguiu uma ordem judicial que proibia a dona, a avó das crianças, de ficar sozinha com os netos. Por causa do ódio que ela sentia por ele, ela poderia estar falando coisas, né, inflamando as crianças com esses pensamentos horríveis que ela tinha a respeito dele. E o juiz concedeu o pedido dele. Então, a mulher se achou no direito de detestar o ex-genro. O Sigfredo disse ao Luiz que eles iriam a Tallahassee, isso é o depoimento do Luiz, está dizendo, que o Sigfredo disse para ele que eles iriam fazer um roubo, mas que após começarem dentro do carro conversar quando estão viajando, o Sigfredo disse que se ele o ajudasse a eliminar o Dan, ele receberia mais de $35 mil, que seja, isso aí é mais de R$120 mil. E ele disse ao Luiz que o dinheiro havia sido depositado por uma lady. Nos Estados Unidos, nós nos referimos lady, pode ser tanto uma pessoa jovem, meia-idade, ou uma pessoa de idade. Ele só disse para o Luiz, o dinheiro está sendo depositado pela lady. Mantém essa informação. E aí, ele disse também que esse dinheiro seria de muita utilidade para os três. O Luiz disse que ele pensou assim, gente, eu não conheço esse cara, ele tem 2 filhos, e perguntou, mas por que essa lady quer eliminar o Dan? A frase que o Sigfredo disse, basicamente, a lady quer que as crianças fiquem de volta com ela, porque ela quer custódia completa das crianças. Claramente, para mim, quem é essa lady que o Sigfredo está falando? É a Wendy, não é a mãe dela. Preste atenção. A lady quer que as crianças, que ela tenha, que ela não, ele não usou a palavra ela, ele disse, a lady quer as crianças de volta, a guarda completa, a custódia das crianças. A avó não tinha a custódia da criança, quem tinha custódia da criança, metade era a mãe. Então, me leva a crer que ele estava se referindo, essa lady, a Wendy, não a mãe dela. E ele disse algo que até agora, gente, eu não entendi como é que ela não foi presa e acusada também de ser mandante. Ele disse que naquele dia, antes de tudo ocorrer, ele viu a Wendy pela primeira vez e ele perguntou ao Sigfredo, quem é aquela lady? E ele disse, minha amiga. E foi aí que ele disse que soube que o nome dela era Wendy. E ele disse, eu me lembro com clareza, ela estava com as 2 crianças. A Wendy nunca falou isso para a polícia. Ela disse que tinha acordado, fez café para as crianças e blá blá blá. Ela não falou que ela se encontrou com esses homens, mas o Luiz
resolveu abrir o jogo lá e falou, não, a gente conversou com ela. Só que conversou não, ele não conversou diretamente com ela, mas ele a viu com as crianças, com as duas crianças. O Sigfredo que estava conversando, e foi aí que ele perguntou, quem é ela? Então, aí o que aconteceu? O FBI, né, entrou no caso, e eles resolveram grampear as conversas da Catherine com o Charles, o irmão da Wendy, com a secretária dele. Aí um agente do FBI disfarçado telefonou para a dona e disse assim, olha, eu sei que você e seu filho estão envolvidos em algo. Aí a mulher já ficou apavorada. Peraí, me dá o seu número, eu vou pedir meu filho para te ligar. O filho, o Charles, o dentista, ligou para essa pessoa e diz assim, o que você quer? Aí ele disse, eu sou o irmão do Tato. Você não tem cuidado muito bem do Tato. Ai, Tato é o apelido do Luiz Oliveira. Aí ele disse ainda, a família do Tato não está sendo bem cuidada. E o Charles disse, mas por que você está me ligando? Quem é você? Eu não conheço nenhum Tato. Aí o cara diz, você conhece a Catherine. A família dela está sendo muito bem cuidada enquanto ela está na prisão. Mas você não está cuidando da família do Tato. E ele novamente diz, eu não conheço nenhum Tato. Só que aí ele disse algo, peraí, eu vou te ligar, ok? E nunca ligou de volta. Talvez ele tenha percebido não, né? Passou pela cabeça dele, essa conversa talvez esteja sendo gravada. Porque ele quis cortar. Uma coisa quando você recebe um telefonema de alguém que você não conhece, você fala, olha, o número está errado, e desliga. Você não fica, o que você quer comigo? Não, eu não conheço. Não, quem é? Você fica fazendo perguntas. Peraí, vou te ligar. Isso não é coisa de quem recebeu um telefonema por engano. E aí, a polícia também do FBI não conseguiu, assim, arrancar uma confissão, né? Mas eles também nem precisavam de muito disso, porque o Luiz resolveu contar tudo isso. Dos valores, a polícia conseguiu fazer conseguiu, né, ver aonde que o dinheiro saía. Gente, é claro que isso não estou dando conselho para ninguém praticar crime, mas estou falando como advogada. Olha a burrice desse povo. Eles fizeram pagamento para as pessoas que eliminariam com cheques. Estou dizendo, não estou dando conselho para ninguém fazer pagamento em dinheiro, não. Só estou dizendo, olhando dessa forma, chegou a burrice ali e parou. E acontece que, no dia do julgamento, porque o Luiz abriu a boca e contou tudo, e não foi ele que disparou a arma, mas ele esteve lá junto, ele viu e não fez nada para impedir, não chamou a polícia e nem fez nada. Ele acabou pegando 12 anos de prisão. O Sigfredo pegou a prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional, e todas as apelações deles já foram esgotadas. Os jurados não conseguiram determinar se a Catherine era culpada ou não. Não entendi isso por quê. Os jurados chegaram a uma conclusão que aqui nos Estados Unidos a decisão precisa ser unânime. Só que 10 condenaram e 2 não condenaram. Então, um novo julgamento foi marcado para 2020. E ela pegou prisão perpétua, sem chance de liberdade condicional e mais 60 anos adicionais pela conspiração. E nos Estados Unidos, prisão perpétua é prisão perpétua. Você não vai sair de lá mais com vida. A Catherine, com 2 filhos pequenos, por dinheiro, pela quantia que seria a parte dela, por equivalente a uns 150 mil reais, ela poderia ganhar esses 150 mil reais em um ano trabalhando como uma secretária no consultório do dentista. Mas ela quis o dinheiro rápido e foi lá ajudar. Ajudar não, ela ia receber o dela, né? Mas, vamos dizer assim, fez essa ajuda aí fazendo a transação entre o Sigfredo e o Charles. E por causa disso, os filhos dela vão ser privados de crescerem ao redor dela. Ela está onde ela merece. Acontece que eles continuaram negando. Todos eles, né? O Charles nega, a mãe dele nega
que eles negam até a data de hoje que eles têm uma culpa nisso. Aí o que acontece? E no momento, as pessoas que foram condenadas foi o Sigfredo, o Luiz e a Caterine. E acontece que o Charles e a mãe dele, eles ainda não foram levados a julgamento. Os advogados têm retardado bastante o julgamento. Você vê que eles foram presos muitos anos depois, só que até o presente momento ainda não tem data marcada, mas eles irão a julgamento, certamente eles vão ser condenados à prisão perpétua, isso não tenho dúvida nenhuma. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que a Wendy, ela nunca foi levada como suspeita, considerada como suspeita. Agora tem algo que me chamou muita a atenção. No julgamento, onde eles estavam sendo ouvidos, várias testemunhas, eles trouxeram um ex-namorado da Wendy, lembrando que a Wendy ela nunca foi acusada de ter feito nada, mas durante o julgamento, claro, saiu o nome de todo mundo lá, e esse ex-namorado dela, da Wendy, disse que um dia ela telefonou para ele e disse assim: eu posso confiar algo a você? Ele falou, claro. Ela, mas é algo que eu não gostaria que você dividisse com ninguém. Ele, não, pode confiar em mim. O que foi? Ela disse, meu irmão, o Charles, está procurando alguém para eliminar meu ex-marido. Porque nós chegamos ao fim, não temos mais o que fazer. Ou seja, ela queria pegar as crianças e ir embora do estado. Agora, pensem comigo. Ela contou isso para um ex-namorado dela, que na época era namorado. O meu irmão está procurando alguém para eliminar. Então, ela sabia. Ela sabia. Vamos ser aqui honestos. Tem essa aí. Segunda coisa. O tal do Luiz disse que viu a Wendy naquele dia com as crianças. Ela simplesmente disse que naquele dia ela não se encontrou com ninguém. Ou seja, eu não tenho dúvida nenhuma que a Wendy saiba, ou que participou. Talvez a mãe sim, porque a mãe que assinava os cheques, né? Fazendo os pagamentos. Então, claro que a mãe e o Charlie sabiam. Até que ponto a Wendy sabia, nós não sabemos. Só que pelo fato da polícia até a data de hoje ainda não ter incriminado ou feito, levado a julgamento, isso me faz crer que eles ainda não têm provas suficientes que a ligam ao crime. Não basta também só o cara falar, não, eu a vi de manhã. Mas ele não ouviu da boca dela dizendo, olha, estou contratando você para eliminar meu ex-marido. Não existe isso. Talvez seja por isso, porque a polícia ainda esteja retardando um pouco. Agora, vamos ser honestos. Ela tem alguma coisa a ver com isso. Não tem cabimento. Imagina o irmão dela diz, tem alguém procurando, meu irmão está querendo eliminar meu marido. Você não vai na polícia, você não faz seu irmão desistir da ideia? Não, isso para mim não me convence. Eu espero que ela também seja levada a julgamento, né, algum dia. É o caso de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês acham que a Wendy sabia que o irmão havia contratado estes homens? Ou vocês acham que ela é totalmente inocente? Eu gostaria de ouvir de vocês e nos vemos em breve. Até mais.